E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo tá cheio de saudosismo porque tem a ver com a minha cidade natal, Petrópolis. A gente vai assistir junto aqui um programa muito antigo da TV Manchete, não sei se a galera que tá assistindo aí lembra da TV Manchete, chamado Mistério, programa Mistério. A gente vai ver junto aí depois da vinheta. Bom, pra quem já ouviu aí o Paranormal FM, a gente gravou, acho que foi o segundo episódio do nosso podcast lá no Spotify, sobre Petrópolis. Petrópolis tem muitas histórias, né? Uma cidade histórica. E aí, na época que a gente gravou, eu encontrei esse programa que eu nem lembrava também, que era da TV Manchete, TV aberta, inclusive, era o Canal 6. E tinha esse programa sobre assombrações, sobre histórias de assombrações pelo Brasil. Um programa muito legal, e a gente achou um na época que era sobre o Museu Imperial. Vamos dar uma olhada junto aqui, a gente vai ver, vamos reagir aqui. Inclusive, na época que eu assisti, eu vi um casal que eu conheço, que eles já faleceram já, mas eles são avós da minha prima, da filha da minha prima de segundo grau, avós paternos, né? Então vamos ver junto aí. Pra quem não lembra da TV Manchete, tinha essa vinheta que eu era meio corujão quando era moleque. Isso aqui acho que é final dos anos 90. E aí quando terminava a programação de madrugada, sei lá, 3 da manhã, não me lembro quando que era isso, se era 2 ou 3 da manhã, não me lembro. Tocava essa vinheta aqui, ó. Inclusive parece um OVNI isso aí, né? Mas não, era só logo da TV Manchete mesmo. Aliás, eu tenho um amigo que mora aqui no Canadá, e ele acho que ele é do Rio também, e trabalha com 3D. Eu acho que ele trabalhou nessa vinheta aí, inclusive. Que ele é um dos pioneiros aí de computação gráfica no Brasil. Marcelo Souza é o nome dele. São Paulo aí? Acho que é São Paulo, né? Rio de Janeiro. Ó. Pousou no teto do prédio da emissora. Bom, e aí essa era a TV Manchete, né? Tinha muita coisa na época, eu até gostava quando era criança. E aí vamos assistir agora aqui o programa Mistério sobre o Museu Imperial. Depois eu vou tentar, eu tenho aqui aberto no Google Maps, a gente vai ver junto aqui depois. Eu tive no museu pela última vez em 2022, tem quase 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em maio ou junho. Mas a gente vai ver junto aqui o Museu Imperial também, que tem uma vibe meio esquisita lá. Vamos lá. Portas que se abrem sozinhas, ruídos inexplicáveis. Uma mulher de branco que atravessa as paredes. Esses são sinais clássicos da presença de fantasmas. Aí, ó. Só coisa boa. Portas que abrem sozinha. Uma mulher de branco. E o que mais que ele falou? Vou voltar aqui.
Ruídos inexplicáveis. Ruídos inexplicáveis. Então, assim, é a receitinha do cagaço, né? O som desse vídeo não tá muito bom, mas é porque isso é muito antigo, gente. Então, assim, eu procurei outros, mas eu acho que não tem vídeo com áudio melhor que esse, não. É até, assim, eu acho até um milagre ainda existir esse vídeo aí no YouTube. Uma mulher de branco que atravessa as paredes. Esses são sinais clássicos da presença de fantasmas. Em Petrópolis, uma pequena cidade do estado do Rio, tudo isso acontece numa casa muito especial. A casa do nosso último imperador. Aí, ó. E saudade. Olha a serra aí. Rio de Janeiro. Serra de Petrópolis. E na Mata Atlântica chegamos à cidade imperial de Petrópolis. Avenida Queller. Ah, não, é na Avenida Queller não. Aí é onde é o museu. Mandou construir aqui um palácio de veraneio para sua família. Com o fim do Império, em 1889, aí a família aí. A princesa Isabel arrendou o palácio para 2 colégios religiosos. Hoje funciona aqui o Museu Imperial. Esse museu, para quem tá vendo aí nunca foi em Petrópolis, ele fica bem no centro da cidade ali, né? Tem a rua principal, chamam de Rua do Imperador. E aí tem essa rua que corta a Rua do Imperador ali, perto do obelisco. E aí tem o museu. E aí na frente dele, assim, tem um jardim gigantesco. E aí você entra pelo jardim, inclusive dizem que tem aparições ali no jardim, né? Você entra pelo jardim e aí lá dentro é o museu e é um prédio enorme, assim. Parece que a área de visitação é restrita, você não tem acesso a aos cômodos do palácio, né? E aí lá dentro tem... Você vê as roupas daquela época, objetos e tudo. Então é bem bonito, assim, mas tem uma vibe pesadinha. Durante muitos anos o prédio serviu de residência para centenas de pessoas. Do imperador aos escravos que serviam a família imperial. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Princesa Isabel. Ele serviu de residência para centenas de pessoas. Do imperador... Aí, ó, Dom Pedro II e a Princesa Isabel aqui do lado dele. Aos escravos que serviam a família imperial, dos professores religiosos aos alunos que estudavam nos internatos. Depois de tantos anos e tanta história, não é de estranhar que ali aconteçam fenômenos inexplicáveis. Olha isso. Quem sabe muita coisa sobre eles. Só de olhar para esse corredor aí, tu já sente uma vibe meio esquisita, né? Eu acho que esses objetos, tudo que tem nessa casa, eles estão impregnados de energia, de vivências do passado, né? Todo objeto traz em si uma energia, uma manifestação de um espírito que criou aquela coisa. Muitas vezes eu fico até 1, 2 da manhã aqui trabalhando, né? Aí, já é doida. Todo mundo já foi embora. E não é raro eu ouvir passos no corredor, me levantar, olhar e não ter ninguém, portas que se abrem, barulhos. Houve um dia que eu tive que ir embora. Eram 11h30, quase meia-noite. E o barulho era tanto que eu já não podia trabalhar. Eu acho que eu estou atrapalhando alguma coisa, tá bem. Entrego os pontos e vou-me embora. Este casal... Muito comum, né? Muito tranquilo. Ela fala uma tranquilidade absurda, né? Mas o que ela falou ali é interessante porque você nota, até vendo essas filmagens aí, você vê os corredores, aquelas cortinas ali, e aí você começa a imaginar o tanto de gente que já passou por ali e não tá mais entre nós, né? Pessoas que já morreram, daquela época, né? Do Império e tudo. E você sente uma energia, assim. Da última vez que eu estive lá, eu senti isso. Eu consegui sentir uma energia lá. Mas é porque é isso, tá impregnado de história, né? De energia, de vivências que aconteceram ali, né? É bem interessante, mas ao mesmo tempo é bem pesado. Assim, não sei como é que ela aguenta ficar até tarde lá sozinha, né? Mas essa rua em torno do museu ali, na frente do museu, e aí você sai do museu, anda mais uns 500 metros, já tem a catedral. E aí em frente à catedral tem a rua Avenida Queller, que é cercada de casarões antigos aí da época do Império. Vamos seguir aí. O casal trabalhou e morou durante muitos anos no museu. Aí, ó, esse casal aqui, ó. Por volta de 8 horas. Aí Dona Maria de Lourdes, ela era a avó
da minha prima de segundo grau, avó paterna, né? Por parte de pai. Ela já faleceu, ela trabalhava no museu, ela e o marido dela. Dona Maria de Lourdes Pereira. Aí eu ouvi assim um choramingando, assim, uma pessoa choramingando, e eu comentei com ele, eu digo, olha, tem alguém chorando nas carruagens. Talvez as portas tenham sido fechadas e a pessoa ficou presa e quer sair. Aí, como as chaves do museu, todas as chaves ficavam em nossa casa, então ele foi lá abrir para ver. Realmente não havia ninguém. Lá dentro, se nós temos um relógio, ele funciona, não se dá corda, né? E os quadros, às vezes, assim, ele ia verificar os quadros para ver se estavam localizados e tal, e os quadros realmente, à noite eles davam uma voltinha, quer dizer, viravam. Eita. Encontravam os quadros. Olha o Dom Pedro I aí, ó, no quadro. Pela manhã. Agora, realmente, a gente não sabe se havia alguma coisa à noite, né, alguma força estranha que fizesse isso, porque eu acho que até hoje as coisas acontecem. Olhando pelo lado cético da coisa, o museu é muito... O prédio, vocês viram ali, é muito grande, né? Então tem uns janelões enormes, assim, o teto é muito alto, né? Então, assim, pode ser uma corrente de vento ali que mexe com o quadro, alguma coisa assim. Mas, caso esteja tudo fechado, realmente é difícil, né? Eu acredito que eles não deixem janela aberta lá, só se for por acidente. Até porque tem muita coisa antiga lá, né? Então, assim, o risco de cair uma coisa e quebrar é bem, bem grande, caso dê uma ventania, alguma coisa assim do tipo, né? Até chuva também, porque Petrópolis chove muito. O radiestesista Gilberto de Paula nos acompanhou. Ele registra a presença Olha a vibe desse corredor. e positivas nos ambientes. Olha, realmente, existe um desequilíbrio energético aqui. Existe uma força, eu atribuo psíquica, que esteja mantendo esse ambiente. E pode acontecer... Eu não entendo qual é a lógica desse pêndulo aí. Eu realmente não sei. Será que é algum magnetismo ali que faz ele mexer? Porque pra mim, leigo, eu sou leigo nessa questão aí. A impressão que dá é que o cara tá girando com a mão ali, né? Mas não sei, eu acho que imagino que deva ser o magnetismo, o eletromagnetismo ali, né? Em torno. Realmente de produzir efeitos físicos de mudar peças de lugar. Será que essas energias podem ser mesmo de fantasmas? Fantasma pode ser a própria entidade falecida que está no astral, né? E aparecer para determinadas pessoas, mas também pode ser produto da mente de algumas pessoas, porque elas têm um medo contido. Ela, com aquele medo contido, ela pode plasmar, transformar o seu ectoplasma e materializar uma imagem que está no seu inconsciente. Aí, ó. A gente gravou sobre isso aí, episódio sobre as tulpas e as formas de pensamento, né? Que é basicamente coisas que você pensa de uma forma muito intensa podem se plasmar em algo que você entende como fantasma, por exemplo. Né? É possível. E dá um produto de um fantasma. Isso é uma das explicações. E também aquela questão de a entidade existir, ou seja, de ter essa ligação forte com o local e ainda manter laços, né, com esse local e fazer pontes, vez sim, vez não, aparecer. Isso seriam elementos fantásticos. Neste corredor, ele detecta uma grande concentração de energia. Aquela parte, de onde está aquela mesa, para lá, é positivo. Segundo alguns funcionários, ali é a sala de música. Ou seja, ali o pêndulo está rodando, sentido horário, tranquilo, bem, energia boa. De lá para cá, a coisa complica, começa a ele rodar no sentido anti-horário e dá essa noção dessa energia muito densa, meio pesada. Então, acredito dali para cá. Ah, olha aí, tem uma ciência nesse pêndulo aí, ó. Quando ele roda sentido horário de uma forma tranquila, então quer dizer que a energia é boa. Se ele roda sentido anti-horário mais frenético, é porque tem uma energia carregada ali. Interessante. Bem interessante, eu não sabia disso não. Agora, é legal ver o seguinte, ó.
Quer dizer, legal não, né? Não é tão legal assim. Mas se você para pra pensar, o museu é um receptáculo meio que conservado de várias vidas passadas. Né? Então tá tudo conservado lá, com móvel, com pertences, com tudo. Isso talvez seja uma coisa que prenda o espírito ali, né? Imagino eu. E meio que impeça o espírito de seguir em frente, eu acho. Que as coisas acontecem no sentido de mexer quadro, bater portas, colocar... Essas coisas acontecem dali para cá. Existe alguma explicação para isso? Olha, primeiro, eu gostei da notícia por ter sido sala de música. A música é uma vibração excelente, né? Ela corta qualquer coisa ruim, porque a música transcende qualquer tipo de coisas negativas. Então, ali transcendeu isso, conseguiu mudar isso, transmutar isso. Dona Leopoldina, filha de Dom Pedro II, não tinha seu espaço no museu reconhecido. Quando a diretora do museu reconstituiu o quarto da princesa, sentiu a presença dela. Olha aí, que eu falei, né? Agora, é importante também, tudo que tá lá foi reproduzido, né? Não tá exatamente como era na época, não. Então, assim, não tinha um espaço específico para Leopoldina. Aí, quando eles fizeram esse quarto aí, imagino que tenha pintura, né? Tem algum registro de como que o quarto era. Algo que retratasse o quarto, e aí eles basearam nisso aí. E aí, quando montaram, sentiram a presença dela lá. Ela foi lá ver. E esse quarto nunca tinha sido arrumado como quarto, na primeira arrumação do museu. Eu decidi há uns anos atrás que devíamos remontar o quarto da princesa Leopoldina, como do outro lado dessa ala tem o quarto da princesa Isabel. Não houve uma coincidência interessante no dia que estava sendo montado o quarto. Eu vim lá da administração para ver como estava a arrumação e tive a sensação de um vulto lá, passando no jardim. Um vulto de mulher, muito assim, de relance. Então eu comentei com as minhas colegas que a Leopoldina devia estar muito contente porque o quarto dela estava sendo arrumado. Provavelmente ela veio visitar. Esta funcionária conta como a presença dos espíritos é forte nesta carruagem que foi usada por Dom Pedro II. Esta caleta pertenceu à família Tavares Guerra, que vendeu ao senhor A. Vasconcelos. Quem era esse senhor A. Vasconcelos? Era o homem que tinha uma empresa funerária que fazia todos os enterros aqui em Petrópolis. Muitas vezes eu mesmo vi o seu Vasconcelos dirigindo as carruagens aqui para fazer os enterros. Olha aí. Esse veículo tem uma energia muito densa, que despertou curiosidade no sentido que é o mais denso encontrado nesse museu. Este outro funcionário foi essa carruagem que a Dona Maria de Lourdes mencionou que ouviu gente gritando lá dentro, né? Chorando. Choramingando. E o marido teve que ir lá buscar a chave para poder abrir o negócio lá. E aí abriu, obviamente, não tinha nada, né? Não tinha ninguém dentro. O Léo acho que teve lá recentemente e viu essas carruagens aí e falou que foi esquisito. Sentiu uma vibração meio estranha, né? Agora, é bonito também ter uma parte do museu que acho que é no primeiro andar, que tem um monte de pintura conservada lá do Brasil, dos povos indígenas, é bem bonito, assim. A parte artística, assim, é incrível. E ver as roupas que eles usavam na época, tem lá também expostas em tipo um aquário de vidro, né? E a roupa está conservada lá dentro, é bem bonito também. Encarregado da manutenção de algumas alas do museu, também sente a presença dos espíritos. Pela manhã, quando eu venho... A voz desse apresentador já é bem fúnebre, né? Já dá um pouco de... já dá uma travada só de ouvir a voz dele, né? Eu sou responsável de vir abrir a sala da coroa, né? Então, quando eu venho a coroa, as salas, sempre que eu abro uma sala, sempre tem uma energia diferente. Eu sinto assim um arrepio no corpo, uma coisa diferente em mim. Como se tivesse alguém ao meu lado, às vezes até sinal de sombra, mas ver diretamente nada. Outras histórias vieram dos relatos de um ex-diretor já falecido que era espírita e vidente. O nosso diretor, o Francisco Marques dos Santos, que já faleceu há muitos anos,
Ele era um médio vidente, né? Talvez seja por isso que ele tenha visto. Então, na hora dele fechar o museu, meu marido, aí ele dizia assim, você está vendo, Lessa? Lá no canto tem 2 caboclos. Eles é que tomam conta do museu. Lá no fundo. Lá no Eita, fundo. caraca, seu Lessa, coitado do seu O mais Lessa. famoso do museu é o de uma mulher conhecida como a Dama de Branco. A história é contada por todos. Agora, a Dona Maria de Luz era esperta, ela mandava o seu Lessa ir lá. Vai você, Lessa, vai lá e tranca lá pra mim. A Dama de Branco nunca foi vista por ninguém. Aparecia uma mulher toda de branco passeando pelo bosque ali embaixo. Em noites de lua cheia, não sei. E isso começou a ficar corrente na cidade. Então vinha gente, ficava à noite ali na grade para ver. Então era um tumulto aqui na 7 de setembro durante 1 mês, 2 meses, porque viam a Dama de Branco. Nós nunca vimos realmente, mas pessoas viram. Dama de branco eu nunca vi, mas muitas pessoas aqui afirmavam tê-la visto. Agora, o que eu vi muitas vezes foram filas de carro em frente ao portão, esperando que a Dama de branco aparecesse. Virou point, né? Com fantasmas, uma coisa parece certa. No ambiente do Museu Imperial, a energia que predomina é positiva. O radiestesista Gilberto acredita que o responsável por isso pode ser o carisma do nosso último imperador. Uma curiosidade é que todos os ambientes... Dizem que Dom Pedro II era gente boa, né? Era um cara tranquilo, era ligado em arte, ciência. Então, assim, os registros dizem que ele era uma pessoa tranquila, né? E, inclusive, ele morreu meio que pobre, né? Assim, ele morreu, acho que na França, morando num apartamento lá de aluguel, se eu não me engano. Tem até uma foto dele, famosa, ele sentado num boteco na França, tomando um café com leite e um pão com manteiga. Onde tem a presença, o quadro, o fotos com Dom Pedro II, energia muito boa. Eu acho que aqui tem uma coisa light, alegre. A família imperial, o imperador Dom Pedro II, ele foi muito feliz aqui. Eu acho que os espíritos aqui são espíritos felizes e positivos. Olha isso, gente. No próximo bloco, você vai conhecer uma descoberta extraordinária que questiona tudo que sabemos sobre a origem da escrita. Eita, General Zod. Eu volto em seguida. Olha o General Zod aí. Interessante, né? Então, é muito importante falar isso aí, porque tem essa história de que a família imperial realmente foi feliz ali, né? Então, tinha uma vibe... Claro, né? Tiveram todas as questões da época ali, de escravidão e tudo, mas, inclusive, foi a Princesa Isabel que assinou lá a Lei Áurea, né? E tudo. Então... Dizem que eles eram muito tranquilos, assim, que eles eram pessoas boas, né? Dentro dos padrões daquela época, obviamente. Mas é bem interessante. E eu acho que isso contribui também, né? Eu imagino que não tenha uma carga muito pesada ali. Da última vez que eu fui lá, eu senti Sabe quando parece que tem alguém te observando? Eu senti um pouco isso quando eu estive lá da última vez. Mas, enfim, não sei dizer por que exatamente, né? Mas ó, vou mostrar pra vocês aqui o Museu Imperial. Quem não foi em Petrópolis e quer visitar, ou até quem já foi, mas não visitou o museu, fica a recomendação, é baratinha a entrada, acho que é R$12, se eu não me engano. Vale a pena pelo lado histórico, assim, da coisa, né? Aqui, ó, aqui é o centro de Petrópolis. Como eu falei, a Rua do Imperador. E aqui é o museu. Olha o tamanho do prédio. Isso tudo aqui, ó. E aqui é o jardim que tem na frente. E aí tem a rua que é cortada por um rio, né? E aqui na frente é a catedral, que também é bem bonita. E tem estilo gótico e tudo. Aqui, ó. A catedral aí. Petrópolis é muito bonita, né?
Eu fico zoando quando eu gravo podcast, falo, porque Petrópolis é um pedacinho da Europa no Rio de Janeiro, e é mesmo, né? Olha que bonita a cidade. E aqui é a Avenida Queller, né? Que é aquela rua que eu falei que é cercada por casarões, né? Então essa rua liga a Catedral até a Praça da Liberdade, que é do outro lado. E aí tem essas casas muito antigas aqui, né? Que são do século passado. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vi uma aparição quando eu era garoto. Eu já comentei também, né? Agora aqui o Museu Imperial, vamos entrar lá no museu um pouquinho pra vocês verem, vocês terem ideia, ter um pouco da ideia de como é. Olha aí, ó. Olha os corredores. Dá até pra andar aqui dentro. Aqui é a entrada, né? Você entra por aqui, tem uma catraca, ó, tá vendo? Aí você consegue ver as outras áreas, né? Eu acho que a parte que tem quadro, a parte que tem obra de arte, acho que é por aqui. Mas eu não sei se na época que o Google fez essa navegação aqui interna do museu, se já tinha essa parte artística. Devem ter mudado alguma coisa, né? Olha esses móveis. Olha isso. Inclusive, meu pai trabalha fazendo esse tipo de móvel aqui, ó. Esse tipo de arte aqui. Meu pai faz isso aqui desde que ele era garoto. Eu até cheguei a fazer também, cheguei a trabalhar com ele quando era criança, tinha uns 14, 15 anos. Quer dizer, não era tão criança, né? Mas quando era moleque. Deixa eu ver se dá pra ir no segundo andar. Acho que dá. Aqui a parte de arte é aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra entrar. Não, aqui são objetos, né? Vamos ver se dá pra ir lá em cima, no segundo andar. Que é lá que tem os quartos, né? Vamos ver, acho que dá pra ir sim. Aqui a parte de cima? Conseguimos entrar na parte de cima. Olha isso aqui, onde as crianças tomavam banho. Aí. Ou dormia, né? Acho que era um berço isso aqui. Na verdade dormia, as crianças dormiam aqui dentro desse negócio. Dourado. Aí tinha essa tela aqui anti-mosquito, né? Botaram um elevador aqui pra quem usa cadeira de rodas, né, e tudo. Lembrando que essa casa aqui era uma casa de veraneio, né? Fazia calor no Rio, eles ficavam no Rio e aí no verão eles subiam pra Petrópolis. Subiam de trem, né? Tinha uma linha de trem na Serra Velha. Inclusive tem um monumento no alto da serra que tem esse trem ainda lá. É bem interessante. A parte histórica, né? Ao quarto. Esses móveis aí são originais, né? Certamente já foram restaurados, né? Pelo tempo. Muitos deles devem ter sofrido, né? Cupim. Ação do tempo mesmo, né? E aí imagino que devam ter sido restaurados, né? Olha o trono. Aí, ó, Pedro II. Aí ele aqui, ó. Tem uma foto dele aqui, um quadro, né? Aí ele aí. Dom Pedro II. A primeira vez que eu fui no museu, eu era criança, eu devia ter, sei lá, 6 anos, por aí. Fui com a excursão da escola para o museu. Enfim, fica a dica aí, dica de turismo do Paranamó FM. Quem for a Petrópolis, visite o museu.
E depois conta pra gente o que vocês acharam. Vale muito a pena a visita lá, é baratinho e conta um pouco da história do Brasil, né? A história da cidade ali também. A cidade era uma fazenda, né? Na época do Império. Eram 3 fazendas, né? Que acabou virando uma cidade, né? Depois. Então, visita lá, conta pra gente se vê algum fantasma também. A gente vai querer saber. E conta como foi. Vou contar pra vocês rapidão antes de terminar o vídeo. Um dia que eu vi um fantasma, que eu acho que era um fantasma, né? Foi aqui, ó. Vou dar o contexto rapidinho. Eu trabalhava com meu pai estava restaurando um altar de uma igreja, de um convento que tem em Petrópolis, pertinho ali do museu, inclusive. E aí eu saí, isso foi o quê? Final dos anos 90? Meados dos anos 90? Eu saía da escola e eu ia encontrar meu pai lá. Eu ia a pé, minha escola fica no centro de Petrópolis, que era o Colégio Pedro II, inclusive. E aí eu ficava trabalhando com ele lá até umas 10 horas da noite e a gente ia pra casa de carro depois, né? Nesse dia, minha mãe tava na casa da minha tia mora no centro. Tava minha mãe e minha avó na casa da minha tia e minha avó ia dormir na minha casa e aí elas iam encontrar a gente lá pra ir embora todo mundo junto. Meu pai tinha carro e tal. Aí a gente saiu às 10 lá do convento, minha avó e minha mãe chegaram lá, a gente foi embora. Saindo dali do convento, a gente entrou numa rua deserta, que é onde tem o Palácio de Cristal, pra quem já foi lá em Petrópolis conhece. E na esquina do Palácio de Cristal ali, eu vi uma mulher, todo mundo tava no carro, meu pai andava muito devagar na época. E aí, meu pai tava muito devagarinho, era umas 10h30 da noite já, e aí tinha uma mulher, ela devia ter uns 2 metros de altura, o que já não é muito comum, né? Ela tinha uma cara muito magra, tinha um rosto muito cadavérico, assim, muito magro. Dava pra ver o osso aqui da bochecha da mulher, sabe? Era bem magra. E ela tava usando uma roupa do século passado. Parecia roupa de empregada, sabe? E aí ela tava atrás de um poste, tava escura a rua, ela tava atrás desse poste, em pé. E ela ficou olhando pra gente, acompanhando o carro, assim, com um olhar. E eu só escutei meu pai falando assim, cruz credo, e fazendo sinal da cruz. Minha mãe viu, minha avó viu, meu pai também, eu também, meu irmão era pequenininho, ele não lembra dessa história aí. Mas foi bem... Podia ser uma pessoa, mas foi muito esquisito. 10h30 da noite, uma mulher dessa sozinha ali na rua de madrugada, quer dizer, não era de madrugada, era 10h30. Mas era bem estranho. Vou mostrar pra vocês onde é que foi. Foi aqui, ó. Aqui é o museu... Avenida Queller. Cadê? Roberto Silveira. O convento que eu trabalhava com meu pai é aqui, ó. É esse prédio aqui, tá vendo? Eu trabalhava aqui. A gente saía de carro. Essa entrada aqui, ó. Tá vendo essa parte lateral aqui? O carro ficava parado aqui. A gente saía, pegava aqui a Roberto Silveira pra cá e virava aqui nessa rua aqui, ó. Na rua Padre Siqueira. E o local que eu vi foi aqui, ó. Aqui é o Palácio de Cristal. Que é um prédio histórico também. De Petrópolis. E aqui foi o lugar que eu vi a mulher, né? E aqui foi o lugar que eu vi a mulher. Atrás desse poste aqui, ó. Ela tava aqui, ó. Atrás desse poste aqui. E tava de noite, essa rua aqui, a iluminação na época não era tão boa, né? E ela tava aqui sozinha atrás desse poste olhando pra gente. Aqui tem essa ponte que do outro lado você já sai no Palácio de Cristal. E essa rua toda aqui é cheia de casas muito antigas, né? Então tem muita história de aparição aqui, lá em Petrópolis. É bem esquisito. E aí foi aqui, ó, atrás desse poste que eu vi a mulher. A gente passou de carro aqui. Essa rua aqui é uma única, né? Só vem carro de lá pra cá.
E aí era o caminho que a gente fazia pra ir pra casa, né? Foi bem estranho. Deu um medinho na época. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu vou deixar o agradecimento aí pra galera que tá vindo aqui prestigiar o canal. E recado de sempre, acessa lá, se você quiser ouvir os episódios completos do Paranormal FM, do nosso podcast, tá disponível no Spotify e nas principais plataformas de streaming. E vou deixar o recado também para comprar as camisas do Paranormal FM. Estão disponíveis lá na reserva.inc/paranormalfm. E não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, seguir a gente aqui, assinar o canal e ativar o sininho, que isso vai ajudar aí a gente continuar a produzir conteúdo. O pessoal tá pedindo aí participação do Léo, vai rolar em breve. A gente tá vendo aqui a parte técnica de como viabilizar isso, né? Porque eu tô aqui no Canadá e o Léo tá no Brasil. E aí vamos ver aí como que isso vai acontecer, mas vai acontecer em breve. Beleza? Vamos continuar fazendo vídeo de react aqui dessas coisas assustadoras pra botar medo na galera aí. E estão pedindo vídeo de gameplay também. Então, de repente, eu vou ver algum jogo de terror, né? Algum jogo assustador aí pra jogar junto com vocês aí. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.